Como criar controle de vendas no Excel passo a passo, aula 9. Vamos dar continuidade ao nosso projeto controle de vendas no Excel. Então, vou executar aqui o nosso formulário e vamos entender como é que está funcionando o mesmo até o momento. Então, na aula passada, a gente deu uma cara mais profissional à nossa aplicação. E observe, tem a minha aba de vendas, tem a minha aba do estoque mínimo e vamos estar focando nesse vídeo na impressão dos dados referentes ao meu estoque mínimo. Ou seja, se eu quiser visualizar, se eu quiser fazer uma conferência dos meus produtos, é interessante que eu possa imprimir os dados que aparecem nesse list box. Então, para isso eu vou trabalhar com esse botão aqui, o imprimir, e também vamos colocar ícones para os mesmos. Então, eu tenho a minha aba cadastro, a minha aba estoque mínimo e a minha aba vendas. Então, vamos lá. O nosso canal Programador Excel VBA tem a meta simbólica de 20 mil inscritos para este ano. E para que possamos bater essa meta, eu conto muito com a sua ajuda. A você que gosta de Excel e tem aprendido Excel de forma gratuita conosco, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, seja nos grupos de WhatsApp, de Excel, como seja nos grupos de Telegram relacionado a Excel, como também nos grupos de Facebook. Então, para que você possa estar nos ajudando, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo conosco. Então, nos ajude a chegar à nossa meta de 20 mil inscritos. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo será o quê? Bom, observe, eu vou estar inserindo aqui uma plan. Para quê? Para receber o meu relatório. Então, eu vou dar um nome aqui sugestivo mesmo. Vou dar um nome aqui, por exemplo, de relatório. E nessa plan, eu vou colocar aqui as colunas que eu vou estar imprimindo do meu list box. Eu vou tanto imprimir as colunas como as suas linhas. Então, vamos lá. Vamos aqui na minha guia BD. Observe que eu tenho algumas informações. Não lembro agora se são todas essas, mas eu vou copiar aqui por padrão todas essas colunas. Então, vou copiar tudo isso aqui, vou dar o Ctrl C, vou vir aqui na minha aba relatório e vou dar um Ctrl V. Perfeito? Então, deixa eu só alargar aqui o espaçamento para cada uma dessas. Então, a priori, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando todos os dados do meu list, que estão listados no meu list box, apenas os dados com abaixo do meu estoque mínimo, e lançar a parte da minha linha de número 2, aqui na minha aba relatório. Então, vamos lá. Para isso, eu vou clicar aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic e exibir o meu Project Explorer. Então, eu estou com dois projetos aqui abertos, o meu projeto final, como também o projeto que eu estou lhe ensinando passo a passo. Então, no meu projeto final, eu vou apenas pegar aqui dois ícones. Lembrando que eu coloquei uma meta simbólica no vídeo passado de batermos a meta de 50 likes. E ao batermos essa meta, eu vou estar disponibilizando as imagens que eu estou utilizando nesse projeto, como também a imagem de fundo. Então, observe, eu vou só copiar essas imagens. Você pode estar pegando uma imagem aí baixo da internet, formatando ela no tipo bitmap para que você possa estar incluindo os seus botões. Então, eu vou aproveitar essas duas imagens que já estão nos meus botões. Para isso é muito simples. Eu poderia tanto copiar o botão, como eu posso simplesmente copiar a imagem. Então, para eu copiar a imagem, vou selecionar o meu objeto, vou vir em suas propriedades e aqui na sua propriedade Picture, observe que eu tenho uma imagem inserida no mesmo, do tipo bitmap. Então basta eu copiar isso daqui, vou dar o Ctrl C e localizar o objeto que eu vou estar colando. Então vou aqui no meu formulário, deixa eu localizar aqui o meu outro formulário que vai receber essa imagem. E tá aqui, eu tenho o estoque mínimo e eu tenho o botão imprimir. Então eu aqui estoque mínimo, com o meu botão selecionado, eu vou vir aqui também na sua Picture, observe que nesse momento ela está como nenhum, ou seja, não tem nenhuma imagem adicionada mesmo. E eu vou estar colando sobre isso daqui, vou dar o Ctrl V e já aparece lá. Então eu posso também estar aumentando aqui o tamanho dos meus botões. Então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para que o nosso texto fique visível. Então vou selecionar aqui ambos os botões e vou aumentar o tamanho dos dois simultaneamente, legal? E para imprimir é a mesma coisa, vou vir aqui no meu outro objeto, no meu outro formulário, também vou copiar esse botãozinho aqui. Então vou copiar aqui a imagem que está nele, seleciono aqui o bitmap, vou vir aqui no meu formulário e com ele selecionado, eu também vou novamente vir aqui na sua propriedade Picture, tá como nenhum, vou dar o Ctrl V e tá lá a minha imagem. Agora sim ficou bem mais interessante e mais profissional a nossa aplicação. Então o que eu vou fazer agora?
Então, esse botão aqui, ele está com o nome, vejamos, com o nome padrão, ó, Command Button 2. Então, vamos dar um nome sugestivo ao mesmo, ó. Então, vou chamar ele de btn underline imprimir. Feito isso, vou dar um duplo clique sobre ele. Agora tá aqui, ó, btn imprimir clique. Ou seja, quando eu clicar nele, vai executar alguma ação. E a ação que ele vai executar vai ser pegar os dados do meu listbox e lançar a minha planilha. Então vamos só dar uma olhadinha no nome do nosso listbox, ó. Esse listbox aqui que eu estou utilizando se chama listb pesquisa. E observe que ele tem 8 colunas, ó. Então vamos lá novamente, ó, duplo clique. E agora vamos à programação. Então sempre é interessante que eu desabilite a atualização de tela no início e habilite novamente no final do meu código. Para quê? Para que no início da execução do código, meu código processe de uma forma muito mais rápida e no final ele atualize, perfeito? De uma única vez. Então vamos lá. Para isso eu coloco aqui o comando application.screenUpdate igual a false. Com esse comando eu desabilito a minha atualização de tela. E vamos criar aqui duas variáveis, ó. Eu vou criar uma variável chamada L, que vai representar a minha linha. E eu vou criar uma variável aqui chamada C, que vai representar a minha coluna. Então, para manipular a linha e coluna do listbox, eu vou criar duas variáveis. Então, eu vou dizer que a minha variável L é do tipo integer. E na mesma linha, vou colocar uma vírgula. Não preciso mais colocar o DIN, é apenas o nome da minha segunda variável. Vou chamar ela de C e também vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Feito isso, o que é que a gente vai estar fazendo? Ó? Bom, vamos criar também uma terceira variável na mesma linha. Ó. Vou colocar uma vírgula e vou colocar aqui o nome da minha variável linha. E também vai ser do tipo as integer, ou seja, do tipo inteira. Então, para que você entenda, eu tenho uma variável para capturar os valores das minhas linhas do listbox, uma variável para capturar os valores das minhas colunas, e essa variável linha é para eu manipular as linhas da minha planilha. Então, vamos lá ao que interessa. Ó. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que é interessante que eu só imprima se eu tiver dados no meu listbox. Ou seja, suponhamos que o meu usuário não pesquisou nada, simplesmente ele foi lá e clicou no botão. Então ele já vai processar de forma desnecessária uma ação sem que eu não tenha dados. Então, o que é que eu vou fazer aqui para que você entenda? Ó? Deixa eu voltar aqui a minha planilha. Desenvolvedor, Visual Basic, aqui é a janela do Visual Basic Editor. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Para isso, primeiramente eu vou verificar se eu tenho algum registro listado nesse listbox. Se eu não tiver, ele não vai imprimir os dados. Legal? Como é que eu faço isso? Ó? If o quê? me.listbpedidos é o nome do meu listbox? Não. É esse listb pesquisa, o nome do listbox que eu vou estar manipulando. Ó. .listCount, ou seja, a contagem dos seus itens listados. E eu vou verificar se ele é menor ou igual a 0. Ou seja, se não tem nenhum dado. E então, o que? Então, se essa condição for verdadeira, se eu não tiver nenhum dado, eu vou emitir simplesmente uma mensagem ao meu usuário. Então, eu vou colocar o meu msgbox. Vou utilizar aquele nosso envar, username, ou seja, a própria variável do sistema para retornar o nome da pessoa logada na minha máquina. Então, username, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E vou concatenar isso aqui com o texto que eu queira. Vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo e vou informar o meu usuário. Ó. Por exemplo, vai aparecer o meu nome aqui, que é o nome da minha máquina. Ó. Gleidson, primeiro, Gleidson, primeiro, list os registros. Aqui você coloca a mensagem que você bem entender. Ou seja, primeiro eu tenho que listar alguma coisa para poder imprimir. Então, é essa a mensagem que eu vou estar emitindo ao meu usuário. Ó. Vou colocar aqui uma vírgula. Vou dar um espaçamento, um underline e um enter. E aqui eu vou colocar aquele nosso símbolo de VB. Vou colocar aqui o VB Critical. Vírgula. E após a minha vírgula, deixa eu voltar aqui para a nossa janela. Entre aspas duplas eu vou colocar o título da nossa mensagem. Ó. O título da minha mensagem será controle de vendas. Fecho aspas duplas e posso dar um enter. Bom, feito isso, lembre-se que mesmo assim eu não paro no meu código, embora eu vá emitir essa mensagem ao meu usuário, se o meu listbox estiver vazio, o meu código vai continuar prosseguindo e não é o que eu quero. Se eu não tiver itens listados, eu quero parar o meu código por aqui.
Como é que eu paro o nosso código? Utilizando o nosso exit_sub, ou seja, ele ignora tudo que estiver abaixo dele. E coloca o nosso end_if para fechar essa estrutura if aqui, ó. Perfeito? Então vamos imaginar aqui a mesma situação. Nesse momento, ó, observe, ó, se eu vim aqui na minha aba vendas, na minha aba estoque mínimo e clicar no meu imprimir, nesse momento o meu list box ele é menor ou igual a 0, pois não tem nenhum item listado. Então se eu clicar sobre ele, ó, clicar no meu botão, observe, ó, Gleidson primeiro liste os registros e ele não faz ação alguma. Perfeito? Agora se eu vim aqui, ó, clicar em estoque mínimo, cliquei, ele já me trouxe os itens abaixo do meu estoque, lembrando que isso daqui está sendo ensinado passo a passo. Então se essa for a sua primeira aula, aconselho que assista a nossa playlist, que possivelmente vai estar na descrição desse vídeo, como também no final do vídeo. Então, aqui eu estou visualizando todos os meus produtos que estão abaixo do meu estoque. Então, se eu vir clicar agora no meu imprimir, observe que ele não faz nada. Por quê? Porque agora o meu list box ele não é menor e nem igual a 0. Ou seja, se eu já tivesse programado para ele pegar esses dados e lançar minha planilha, era isso que ele teria feito. Porque a minha condição, verificando se ele é menor ou igual a 0, ela não é verdadeira. Então, ele executaria exatamente agora, ó. Legal? Então, observe que nesse momento ele não faz nada, ó. Então, o que é que eu devo fazer agora? Se eu tiver itens diferentes de 0, ou seja, se eu tiver pelo menos um item listado, eu quero imprimir, o que é que eu devo fazer? Então, vamos lá, ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, e vamos fazer o seguinte código, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar a minha base de dados para receber novos dados. Então, vamos imaginar que essa minha base de dados, que aqui é relatório, vamos imaginar que ela já tenha dados anteriores de uma anterior impressão. Então, sempre é interessante que eu primeiro limpe essa base para receber novos dados. Então, como é que eu faço isso? Ó, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, lembrando que a gente vai trabalhar com o nosso codename, o nome de batismo da nossa plan, ó. Então, esse nome aqui, relatório, é aquele nome que eu vejo lá superficialmente, onde qualquer pessoa pode estar alterando. E o nome de batismo do meu objeto é esse nome aqui fora do parênteses, ó, planilha 7. Então, é esse nome que eu vou manipular via código. Então, observe, ó, vou digitar aqui, ó, planilha 7.activate para estar ativando a mesma. Ao dar um Enter, observe que a minha inicial vai ficar maiúscula se ele reconhecer o nome do objeto. Ó, vou dar um Enter, a inicial ficou maiúscula, beleza? Só estou dando ênfase a isso para que você sempre lembre disso. Se você colocar um comando que é nativo, um nome de um objeto, uma propriedade, e a inicial não ficar maiúsculo, alguma coisa você digitou errado, beleza? E aí o que eu vou fazer? Ó? Vou utilizar o comando ranger, entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar um intervalo que eu vou querer limpar. E que intervalo é esse? Ó? Bom, vamos imaginar aqui nessa minha base de dados, eu vou lançar dados a parte da minha segunda linha, até uma certa linha que eu sei que nunca vai passar dela, beleza? Então vamos imaginar que eu vou sempre lançar dados até, no máximo, a minha linha de número 1000. Se eu souber que eu tenho mais dados além disso, obviamente eu vou deixar um intervalo maior. Então observe, ó, então seria de A2 até G1000, pois a minha primeira linha, claro, eu não vou apagar, pois é o meu cabeçalho. Então, entendido esse conceito, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar aqui no nossa janela do VBE para que a gente possa desenvolvedor Visual Basic. Então, vou colocar aqui, ó, A2, dois pontos, não tem problema eu colocar maiúsculo ou minúsculo, não faz diferenciação alguma nessa situação. G1000, ou seja, entre A2 a G1000 eu vou estar limpando esse intervalo. Então, vou colocar aqui ponto clear. Se eu fizer dessa forma, o clear, eu vou limpar inclusive a formatação. Então, se eu quiser preservar algum tipo de formatação, eu coloco clear contents. Ou seja, se tiver algum tipo de formatação por trás do meu texto, possivelmente ele vai preservar, beleza? Então, feito isso, o que eu vou fazer agora? Ó? Bom, eu vou colocar o meu cursor lá na minha primeira célula pós-cabeçalho, que seria a minha célula A2. Então, eu vou colocar aqui, ó, range, aspas duplas, célula A2, fecho aspas duplas, fecho o meu parênteses, ponto activate, ou seja, estou ativando essa célula. E vou dizer o que para o meu código? Eu vou dizer que aquela minha variável linha que eu declarei do tipo integer, eu vou passar um valor inicial para a mesma. Então, a minha primeira linha é o meu cabeçalho. Os meus dados virão a parte da minha segunda linha em diante. Então, entendido esse conceito, eu vou dizer que a minha linha, na minha planilha, vai partir de 2, pois é a parte da segunda linha onde eu vou lançar os dados. E agora, vamos, muita atenção agora para a gente entrar nos loops alinhados. Então, primeiramente, eu vou fazer um loop separado
do outro e depois a gente faz em conjunto para que você possa entender o passo a passo por que eu vou fazer desta forma, beleza? Então observe, lembre-se que o que estiver em verde, o VBA não processa, ele não compila. Então, loop, vou criar aqui um loop, vou criar aqui um comentário primeiro, um loop para as minhas linhas, creio eu. E o que seria isso? Bom, observe, for o quê? For, vou pegar essa minha variável aqui, L, que eu estou utilizando do tipo integer, e ela vai representar as minhas linhas. Então, a minha variável L vai partir de 0, porque a contagem de linhas do listbox começa em 0, assim como a contagem das suas linhas. Vai partir de 0 e vai até aonde? Vai até o meu mi.listb pesquisa, que é o nome desse listbox. .listCount. Então, com esse comando eu consigo capturar de forma dinâmica a contagem dos meus itens listados. Então, lembre-se, toda vida que eu fizer esse tipo de laço, eu sempre tenho que, no final, subtrair 1. Porque como a contagem começa em 0, aliás, o valor da linha começa em 0 e a sua contagem começa em 1, então toda vida que ele fizer um laço, no último laço ele vai dar um erro se eu não subtrair da sua contagem, beleza? Legal? Então, por isso que eu sempre coloco esse -1 aqui no final do comando. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, vou vir aqui e colocar, .cells. Observe que ele não autocompletou, até porque eu não estou utilizando a estrutura with. Então, vamos colocar simplesmente só aqui minhas cells e vamos observar se ele vai aceitar. Na minha cells, que faz referência às minhas células, que é uma propriedade aqui da minha planilha 7. Na minha linha, observe, na minha linha, de onde? Da minha coluna 1, fecho o meu parênteses, então eu vou atribuir à minha linha, da minha coluna número 1, a informação que estiver no meu mi.listb, pesquisa, o que estiver listado aonde? Na minha variável L, vírgula 0, ou seja, eu estou pegando as informações, vamos só fechar aqui esse laço, next L, então, para que você entenda, eu estou capturando as informações que estiver na minha linha, observe que essa linha vai valer 0 inicialmente e depois vai ficar mudando de valor até a contagem dos itens listados. Então, sempre vai lançar na mesma linha, vai sempre lançar na minha linha, que parte 2, na minha coluna número 1. Em outras palavras, o que quer dizer? Eu vou estar lançando vários dados, um abaixo do outro, na minha linha inicial de número 2. No entanto, na minha coluna de número 1. Então, é isso que o meu código vai estar fazendo e vamos debugar aqui para que você veja o passo a passo. Então, o que é que eu vou fazer agora para que você entenda? Então, para que eu possa estar executando, vamos só primeiro descarregar aqui o nosso formulário. E claro, vamos só incrementar aqui a minha variável linha. A minha variável linha, essa minha variável linha vai ser igual a ela própria mais 1 para que eu possa avançar no número da minha linha, beleza? E isso daqui eu vou colocar acima da minha estrutura next, senão eu não vou conseguir incrementar a minha variável linha, que é a minha linha da minha planilha, beleza? Lembrando que essa variável L aqui é para capturar os valores das minhas linhas do listbox, e essa variável linha aqui é para as linhas da minha planilha. Bom, ao passar esses dados para as minhas linhas da minha planilha, claro, ao final do meu código, ao terminar o loop, eu quero descarregar esse formulário. Então, para que eu possa descarregar, eu vou utilizar o meu loadme. Um loadme, eu estou descarregando esse formulário. Legal? Então, como eu coloquei aqui, o comando para desabilitar a atualização de tela no início, aqui no final do código eu vou colocar novamente agora como true para voltar a habilitar, porque eu quero atualizar do que eu vou visualizar, beleza? Então, vamos aqui fazer um teste, Observe, eu vou colocar um ponto de opção aqui. Observe, eu vou colocar um ponto de opção aqui nesse for. E vamos executar o nosso código. Vou vir aqui nessa tela, formulário. Vou vir aqui na minha aba cadastro, na minha aba estoque mínimo. E vou clicar no meu botão imprimir. Observe que ele já me emite, let's primeiro liste os registros. E por enquanto ele não fez nada, beleza? E aí o que eu vou fazer? Ao clicar aqui em estoque mínimo, ao clicar agora no imprimir, como ele vai passar pelaquela minha verificação onde eu já tenho itens listados, agora sim ele vai parar no meu ponto de interrupção, beleza? Então observa, vou clicar no meu botão imprimir e parou aqui na minha janela do Visual Basic Editor. Então deixa eu tentar aqui arrastar esse formulário aqui para o lado e colocar aqui a nossa janela do VBE. Então vamos verificar agora o passo a passo o que é que o nosso código vai fazer para a gente. Então nesse momento a minha variável L
vai partir de 0 e vai até quanto? Ó? Vai até 30, pois eu tenho 30 itens listados. No entanto, vai de 0 a 29, já que eu tenho um menos 1 aqui no final do comando. Então, entendido esse conceito, observe o que vai acontecendo aqui na minha base de dados. Ó. Vou pressionar o F8 para debugarmos o nosso código. E observe que na minha linha de número 2, no entanto, na minha primeira coluna, ele vai receber o quê? Ó? A informação que está listada na minha linha, na minha coluna de número 0. Ó. Observe, ó, o número 2, que nada mais é do que esse 2 aqui. Ó. Então, eu estou capturando o valor da minha primeira linha do listbox, da minha primeira coluna, e essa informação vai ser lançada para onde? Ó? Vai ser lançada exatamente para a minha primeira linha da minha planilha. Ó. E possivelmente esse número 3 vai ser lançado para a segunda linha, para a minha terceira linha, o número 8 para a minha quarta linha e por aí vai. A lógica é essa. Vamos debugar o código para ver se vai acontecer exatamente isso. Ó. Pressionei o F8. Ó. Pressionei o F8, observe que ele já descarregou o número 2, que é esse número 2 aqui da minha coluna. Ó. Da minha primeira linha, da minha primeira coluna. E agora observe, a minha linha vai ser incrementada. Para quê? Para que quando eu descarregue o meu próximo valor, ele descarregue na minha próxima linha. Ou seja, a minha linha atual era 2, a próxima vai ser a 3. Então vamos observar, ó. Vou pressionar o F8, a minha linha agora vale 3, ou seja, o próximo valor a ser descarregado será na minha terceira linha. Ó. E vou pressionar novamente o F8, ó. Vai novamente, enquanto ele não terminar esse laço, ou seja, enquanto ele não for as 29 vezes, de 0 a 29, ou seja, as 30 repetições, enquanto ele não fizer as 30 repetições, esse código vai ficar num loop, beleza? Então observe, ó, F8 novamente, e descarregou agora o número 3. Então a lógica é essa, ó, observe aí, ó, vou agora executar de uma forma mais rápida, ó. Lançou o número 8, o número 10, então por enquanto eu estou lançando apenas na minha primeira coluna os valores, ó. Legal? Então, vou tirar esse ponto de opção e vou clicar agora nesse executar. E aí você vai observar o quê? Que após ele executar, quando eu chegar aqui nesse unload.me, ele vai descarregar esse formulário. Então, vou executar diretamente e observe que já descarregou todos os valores e já descarregou o meu formulário. E agora, como é que eu faço para descarregar as próximas informações nas demais colunas? Como é que eu faço isso? Então, por isso que eu vou criar um for, um dentro do outro, mas no entanto eu criei primeiramente um e demonstrei como é que está funcionando para que você agora entenda de forma mais fácil para que vai servir o outro, ó, beleza? Então, com esse único for criado aqui, serve para eu capturar as informações da minha primeira coluna do listbox e descarregar da minha primeira coluna da minha base de dados. Agora eu quero descarregar nas minhas próximas colunas. Então vamos lá. Ó. Um detalhe super interessante que eu quero enfatizar a você antes de fazermos o nosso código. Ó. Tem N forma de se fazer, beleza? Se você fizer de uma forma diferente aí, utilize o campo comentários para eu também aprender com você, beleza? Então, para que eu possa lançar de uma outra forma, o que eu vou fazer como descarregar as demais colunas? Observe, ó. Para isso, eu vou criar um outro loop e vou criar esse outro loop aonde? Ó? Vou criar esse outro loop aqui, ó. Observe, ó. Vou comentar aqui novamente. Loop das colunas. E agora, nesse loop das colunas, eu vou utilizar o meu for novamente, que é aquela estrutura de repetição, que quer dizer para a minha variável C, que eu declarei do tipo integer. Esse C representa minhas colunas. C partindo também de 0, já que a contagem das colunas começa em 0. E vai até o que? Vai até o meu próprio. E vai até, ao invés de eu utilizar o meu list count, ou seja, a contagem dos meus itens listados, eu vou ter que contar a quantidade das minhas colunas desse list box. Então como é que eu faço isso? Mi.listb pesquisa ponto column count, ou seja, a contagem das minhas colunas. E lembrando que a contagem das colunas, assim como a contagem das minhas linhas, começa em 0. Então, se eu fizer de 0 até a contagem de colunas, como eu tenho 8, eu vou ter de 0 a 8. Ou seja, eu vou ter 9 valores. O 0 conta. Então, quando eu fizer o meu laço de repetição, eu vou fazer um laço a mais. Então, eu sabendo disso que vai dar um erro quando ele tentar fazer o último laço, já que eu só tenho 8 valores, 8 colunas, eu coloco aqui um -1. Legal? Então fica aí entendido por que a gente sempre coloca o -1. Ó. E agora o mesmo comando. Ó. Na minha cells, abro o meu parênteses, na minha variável linha, vírgula, e observe. Ó.
como eu vou querer agora descarregar esse valor na próxima coluna, eu vou querer descarregar de uma forma dinâmica. Ó. Eu vou descarregar na minha coluna C, lembrando que esse C aqui vai valer 0, vai valer 1 e por aí vai. Então, vou descarregar na minha coluna C e vou somar mais 1 para que ele possa descarregar na próxima coluna, toda vez que ele fizer o laço, beleza? E fecho o meu parênteses e vou colocar igual. Igual a quê? Igual ao meu próprio mi.listbpesquisa.list, o que estiver listado no meu objeto. E o que é que está listado nele, ó? .list. E ao colocar aqui o meu list, observe, ó. Então, ao utilizar aqui minha propriedade list, eu vou utilizar novamente a minha variável L, que é essa mesma variável aqui acima, e vou mudar agora, ao invés do número 0, que era uma coluna fixa, eu vou utilizar a coluna C. Lembrando que essa coluna C ela vai ser incrementada. Então, essa coluna C aqui, observe que eu não estou utilizando mais 1, por quê? Porque ela vai valer o quê? Ela vai valer 0, que é a minha primeira coluna do listbox, vai valer 1, que é a segunda coluna do listbox, e por aí vai. E por que essa coluna aqui eu incrementei C mais 1? Porque esse C mais 1 é a minha coluna da minha planilha. Lembrando que a contagem das colunas da minha planilha começa em 1 e não em 0. Então, por isso que eu coloquei esse mais 1, para que a primeira coluna não valha 0, e sim vale 1, beleza? E já a minha coluna do listbox, essa contagem começa em 0. Então, ela pode valer 0 e deve valer 0 a primeira. A segunda vai valer 1 e por aí vai. Legal? Então, feito isso, eu vou colocar o meu next C para fechar essa estrutura, ó. E creio eu que vai funcionar. Vamos fazer um teste, ó. Vou colocar um ponto de opção aqui. E observe, ó. Vou acessar uma outra aba da minha planilha. Vou clicar aqui em formulário e vamos debugar, ó. Vou aqui em estoque mínimo. Cliquei aqui para ver todos os meus dados abaixo do meu estoque e vou clicar no meu imprimir, ó. E já veio aqui para a janela do Visual Basic Editor, ó. Então, deixa eu colocar aqui o formulário de lado e a minha janela do VBE, ó. Então, nesse momento, observe que eu não ativei ainda a plan que vai receber os dados. Então, você vai ver para que serve esse comando activate, ó. Observe, ó. Vou pressionar o F8 e já ativou a plan que vai receber os dados. Então, nesse momento, eu tenho dados anteriores. Então, para isso, serve esse comandozinho aqui, ó. Range, que é o meu intervalo de A2 a G1000. Aqui eu coloquei só até G100. Vou colocar até G1000. Ponto click contents. Lembrando que aqui você coloca o tamanho da sua base de dados que você imagina que nunca vai chegar à mesma, beleza? Coloca sempre um valorzinho um pouco maior para se prevenir. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou pressionar o F8 e ele vai debugar o que está agora em amarelo, ó. Pressionei o F8 e observe que já limpou aquelas informações anteriores. Muito cuidado aí para você não apagar o seu cabeçalho. Sempre coloque a primeira linha pós-cabeçalho, beleza? Então, agora, ó, meu cursor nesse momento está nessa célula aqui, ó, na B16. Então, ao pressionar o F8, observe que o meu cursor foi lá para a minha célula A2. Para quê? Para que ele comece a descarregar os valores nessa célula. Na minha linha de número 2, minha linha vai partir de 2, observe. Pois a minha primeira linha é o cabeçalho, vou pressionar o F8 e agora vai começar, ó. Eu tenho novamente, ó, 30 registros listados no meu listbox, lembrando que vai de 0 a 30, ou seja, vai fazer 31 laços. Como eu sei que vai dar um erro no laço de número 31, já que eu só tenho 30 itens listados, eu sempre coloco um -1 no final do comando, beleza? Então, entendido isso, vou pressionar o F8 e observe que ele vai descarregar o primeiro valor lá na minha base de dados, ó. Vai descarregar o número 2 e agora ele vai entrar nessa estrutura aqui, ó. For C partido de 0 e vai até a contagem de colunas. Então, observe, ó. Eu também tenho 8 colunas no meu listbox. No entanto, a minha contagem começa em 0. Ou seja, ele vai me dizer que eu tenho de 0 a 8. Ou seja, basicamente vai fazer 9 laços também nas minhas colunas. Então, eu sabendo que eu só tenho 8, e para não dar um erro no final, eu coloco esse -1 para que ele subtraia o valor de uma coluna. Então, eu vou pressionar o F8. Observe o que, é que ele vai fazer, ó. Vou pressionar o F8 e vai descarregar agora, ó, na minha linha, também ainda na mesma linha, no entanto, na outra coluna, na coluna B, ó. Então, C, 0 e esse +1, ó. Observe, ó. Vai descarregar o valor. Então, se observarmos, vou pressionar aqui novamente o F8, ó. F8 e agora vai descarregar o valor na minha coluna B. Então, se observarmos, ele já descarregou a minha primeira informação na mesma coluna que eu já havia descarregado, beleza? E aí, observe, ó, vou pressionar o F8 agora de uma forma mais rápida para que você entenda. Agora ele vai descarregar na minha terceira coluna, ó.
Na mesma linha, porém na terceira coluna, ó, F8. Observe aí que descarregou a marca, agora a medida e por aí vai. Observe, ó, vai descarregando os valores. Quando ele terminar de descarregar, ele já passa para a próxima linha, ó. Legal? Se observar, deixa eu só colocar o formulário um pouquinho aqui abaixo e vamos novamente só fazer mais uma linha, ó. Vou pressionar aqui o F8. Vou esperar que ele descarregar a minha próxima linha. Então, F8. Ó, descarregou agora a minha primeira linha, perfeito? Na minha quarta linha, na minha quinta linha, ele descarregou o primeiro valor. Então, agora, na mesma linha, na minha coluna 1, ele vai descarregar aqui a informação novamente do número 10. Então, observe que ele está descarregando na mesma coluna que eu havia já descarregado anteriormente um comando, ó. Então, isso daqui dá a entender que basicamente a gente não precisaria desse comando acima, ó. Será que realmente a gente não precisa? Fica aí a dúvida. Então, como é que eu tiro essa dúvida, ó? Bom, para eu tirar essa dúvida, é interessante que eu faça o quê? Eu comente, eu vou parar o nosso código aqui, vou clicar aqui no redefinir e vou deixar comentado isso daqui, ó. Então lembre-se que o que está em verde não é processado, ó. E aí o que eu vou fazer, ó? Vou comentar esse carinha também, o meu next, só para fechar, para terminar aquela primeira estrutura for. E vou tirar esse incremento daqui e vou colar aqui dentro, ó. Então vamos tirar agora a dúvida para ver se vai fazer isso ou se não vai, ó. Porque me deu a entender aqui que possivelmente eu não vou precisar desse laço acima. Não sei se você entendeu a lógica. A primeira coluna estava recebendo o primeiro valor da minha primeira estrutura for. E na minha segunda estrutura for, ele estava lançando novamente o mesmo valor na primeira coluna. Então só com a estrutura for vamos testar se ele vai realmente lançar ou não, beleza? Então como é que eu sei disso? Vou colocar um ponto de opção aqui e vamos executar novamente, ó. Estoque mínimo, cliquei no meu botão estoque mínimo e vou clicar agora no meu botão imprimir. E agora eu vou colocar o nosso formulário aqui do lado e vamos observar se ele vai fazer isso ou não, ó. Pressionei o F8, vai ativar a minha plan, vai limpar os dados que já havia colado e vai colocar o meu cursor sobre a minha célula A2. E agora vai fazer o que? Agora ele vai começar a descarregar os valores e vamos observar o que vai acontecer, ó. Na minha coluna C, partindo de 0 até a minha contagem de colunas que eu tenho 8. E aí vamos observar o que vai fazer exatamente, ó, na minha cells, da minha linha de número 0. Então, vamos observar, ó. Na minha linha, que vale 2, na minha coluna C, mais 1. Ou seja, vai descarregar possivelmente na minha primeira coluna, que é a coluna número 1, a informação que tiver o que? Listado na minha primeira linha do listbox, que é a linha 0, também na sua coluna 0. Então, F8, e observe que lançou lá o número 2, ó. Observe, ó, lançou o número 2. Agora vamos observar se ele vai lançar na próxima linha de forma correta, ó. Água sanitária, se observarmos, já lançou na coluna alternada. Ou seja, está lançando as demais informações, observe, não mais na mesma linha, e sim agora em uma outra coluna, ó. Mas aí, não sei qual é o seu nível de VBA. Estamos aqui para aprendermos juntos. Se observarmos, o que é que acontece aqui para que você entenda o raciocínio lógico? Ele lança a primeira informação lá na minha linha de número 2. Como eu tenho um incremento aqui de linha igual a linha mais 1, dentro da minha estrutura for, o que isso quer dizer? Quer dizer que a próxima informação que ele for descarregar agora vai ser na próxima linha, porque ele vai pegar o valor da linha atual e vai somar mais 1. Ou seja, ele nunca vai descarregar na mesma linha as demais colunas. Então, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou recortar esse comandozinho aqui e vou colar aqui abaixo, ó. E vamos observar novamente, beleza? Então vou parar aqui, clicando no meu redefinir e novamente eu vou clicar aqui nesse meu botão, ó, para executar o nosso formulário. Então vou clicar aqui em estoque mínimo e agora vou clicar no nosso botão imprimir e vamos novamente debugar o nosso comando, ó. Eu espero aí que você esteja gostando dessa aula, porque o nosso intuito aqui é lhe ensinar o passo a passo. Então vamos lá, ó. Vou pressionar novamente o F8. Chegou já nessa estrutura, vai descarregar a primeira informação e descarregou a minha linha na minha linha de número 2, a minha primeira coluna. E aí observe, ó, na mesma linha, agora em qual coluna? Na coluna número 1 vai descarregar a água sanitária, ó. Aparentemente funcionou até aqui. Vamos observar mais vezes se vai funcionar ou não, ó. Observe aqui que o meu intervalo vai além da minha coluna G, então eu teria que também limpar a minha coluna H, beleza? Então depois aí a gente faz uma melhoria no nosso comando, ó. Vamos só observar se ele vai descarregar os valores sequencialmente nas mesmas linhas correspondentes às mesmas colunas. Então observe, ó. Descarregou aqui 5 litros,
a minha quantidade, o meu valor unitário, a quantidade que eu tenho no estoque. E observe, ó, vai descarregando. E se observarmos, ele descarregou apenas uma única linha. Ou seja, realmente eu preciso das minhas duas estruturas. Para quê? Para primeiro descarregar na minha primeira linha, as demais informações serão descarregadas nas nossas próximas linhas. Não sei se você observou aí, ele descarregou em uma única linha o nosso comando, ó. E aí, ele ignorou que houvesse mais registros. Então, realmente eu preciso de duas estruturas aqui, ó. Uma para as minhas colunas e outra para as minhas linhas. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Novamente, eu vou remover esse comentário. Vou tirar também esse comentário dessa aqui e também desta, ó. E agora, a gente pode executar de uma forma muito mais rápida, ó. Creio eu. Tá ok aí nosso comando. Creio eu que você já entendeu passo a passo. E se observarmos, vamos dar só uma olhadinha aqui na nossa base de dados, ó. No meu aba relatório eu tenho 7 colunas e lá no nosso listbox eu tenho 8. Então aqui eu vou colocar o nosso status, ó. Então aqui vai ser a minha coluna status. E como eu vou criar uma coluna a mais, a coluna H, eu também vou querer limpar não somente da coluna de A a G, como também a coluna H, ó. Então eu venho aqui e eu altero de H, de G para H, ó. Então vamos novamente fazer a execução do nosso comando agora de uma forma mais rápida. Então, estoque mínimo, vou clicar no meu botão estoque mínimo e vou clicar agora no meu botão imprimir, ó. Cliquei e observe que ele já descarregou rapidamente os nossos dados, ó. Legal? Tenho aí certeza que você aprendeu passo a passo como fazer até aqui. Aí, no entanto, é interessante que eu já pré-visualize essa informação. Então, como é que eu faço isso? Então, desenvolvedor, Visual Basic, e vou aqui, ó, abaixo do meu loadme, eu vou colocar o seguinte comando, ó, ative o window, ou seja, ativa a minha janela, ative o window, select o que? Select sheets, ou seja, a minha sheet selecionada, para quê? Para print preview, ou seja, para pré-visualizar a minha sheet selecionada. O nosso comando aqui já diz tudo, ó. Ative a janela da minha sheet selecionada para eu pré-visualizar a mesma. Simplesmente é isso que o nosso comando está fazendo, ó. Legal? Então vamos lá observar se ele vai fazer exatamente isso para a gente, ó. Então se eu vier aqui, eu vou colocar agora, não lembro agora se eu estou pesquisando por parte do nome ele está fazendo. Vamos pesquisar, ó, det. Então eu tenho apenas dois produtos que contém a palavra det, que está abaixo do meu estoque mínimo. Se eu clicar no imprimir, lembre-se que antes eu tinha mais dados, ó, lá na nossa aba relatório. Então, como a gente já tem aquele comando para limpar de forma a nossa base de dados, então se eu clicar no imprimir, vai descarregar o meu formulário e eu vou visualizar apenas dois registros, ó. Exatamente, ó. Aí você pode estar pensando, bom, mas a folha, se eu clicar aqui na minha próxima página, eu vou ter a continuação da mesma folha, ó. Observe, ou seja, está desconfigurada a nossa impressão. Então aqui sempre fica a dica, ó. Você configura a sua folha para o formato que você vai querer visualizar, no formato retrato ou no formato paisagem, e já deixa configurado a margem da sua folha. A nossa programação é apenas para descarregar os dados do listbox. Então o que eu deveria e o que você deve fazer aqui, ó. Nesse momento a minha folha está no formato retrato, ou seja, a folha em pé. Como eu sei que as minhas informações não vão caber de uma forma visual no formato retrato, eu já vou deixar configurado, isso daí fica salvo no formato paisagem, ou seja, no formato deitado a folha, ó. Vou clicar aqui em configurar minha página e vou vir aqui de retrato, que é o formato que eu estou visualizando nesse momento, ó. Observe aí, no formato em pé, e vou mudar para o formato paisagem, ó, na folhinha deitada, ó. Então vou marcar aqui a opção paisagem, ó. Isso daqui eu faço uma única vez, ó. Paisagem. Se eu der um OK, vamos ver se já vai me atender ou não. Se eu vou conseguir visualizar todas as minhas informações em uma única folha. Observe que ainda não consigo ver todas as informações em uma única folha. Se eu clicar em página anterior, eu tenho uma folha anterior a essa que eu estou visualizando. No entanto, se observarmos, eu tenho uma margem, ó, bem grande, ó, entre as minhas colunas, ó, entre a minha primeira e última coluna, ó. Ou seja, eu tenho margem aqui possivelmente para ver todos os dados na mesma folha. Então o que eu devo fazer? Ó? Configurar a página novamente e vou aqui em imagens, e se observar aqui as minhas margens, observe, ó, eu tenho a minha margem superior, a inferior, o rodapé,
o meu cabeçalho. Então, eu não tenho um cabeçalho aqui na minha folha. Então, eu não preciso desse largura que eu estou deixando aqui para o meu cabeçalho, essa medida. Também não tem rodapé nessa folha, também não preciso dessa medida. 1,3 à minha esquerda e 1,3 à minha direita. Ou seja, essas medidas aqui estão bem espessas, estão bem largas. Basta que eu colocar até 0, pois eu quero quase zerado com a minha folha. Quero que a informação fique bem próximo do final da folha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o hábito de sempre colocar 0,2 nos meus relatórios. Ó. Às vezes a gente coloca 0 e a impressora não aceita, beleza? Então eu tenho o hábito de colocar 0,2. Então aqui no meu cabeçalho eu vou deixar 0, aqui não tem problema, e aqui também no rodapé 0. Se eu já der um ok, vamos ver como é que ficou a nossa folha. Ó. Se observarmos, ó, a nossa informação já cabe em uma única folha. Ó. Legal? E claro, se você observar, também ainda há um espaçamento ó, entre o meu cabeçalho e a margem superior. Isso daí é em decorrência do quê? É em decorrência de eu não ter configurado aqui a altura da minha folha. Ó. Então, se eu vim aqui, ó, imagens, e mudar aqui, ó, a minha superior de 0,2 de 2 para 0,2 e também vou fazer a mesma coisa para a minha inferior. Ó. Vou dar um OK, ó. Observe que meu cabeçalho agora vai ficar lá próximo, quase zerando com a minha folha. Ou seja, eu vou ganhar mais espaço para eu ver mais registro em uma única folha. Então vamos observar. Eu vou até colocar uma linha de grade aqui só para observar se o nosso Click Contents não vai apagar essas linhas de grades, beleza? Então eu vou colocar umas linhas de grades aqui para observar isso, ó. Então observe que aqui eu tenho a minha margem da minha próxima folha. Observe aqui, ó. Esses tracinhos se indica que acabou minha folha aqui. O que está abaixo dela é a minha próxima folha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, imaginando que eu vou ter em torno de 2 folhas. Fazendo isso, eu vou pegar e vou configurar até aqui, ó. Você pode configurar quantas folhas você quiser aí, ó. Então até aqui eu vou colocar umas linhas de grades, ó. Então eu vou vir aqui, vou colocar estilo da linha, vou colocar esse tracejado, ó. Selecionar esse tracejado, agora eu vou clicar aqui em todas as bordas, ó. E aí ele aplicou para todo o meu intervalo selecionado, ó. Então vamos observar agora, vou fazer aquele mesmo processo, ó. Formulário, estoque mínimo, vou clicar aqui em estoque mínimo, tenho 30 registros e vou clicar aqui no meu imprimir, ó. Cliquei no meu imprimir e observe que o meu Click Contents, ele preservou as linhas de grade. Se eu tivesse colocado somente o comando clear, vamos fazer um teste até para que você veja, ó. Então observe que agora ficou bem mais interessante o meu relatório, ó. Ou seja, ficou mais fácil o meu usuário poder fazer um checklist dos seus produtos, ó. Obviamente você pode estar deixando configurada a largura das suas colunas. Lembrando que você fazendo isso uma única vez e salvando seu projeto, você não vai precisar mais ter esse retrabalho, beleza? Então eu vou fechar aqui e vou mudar apenas o meu comando do Click Contents para só clear, para que você perceba a praticidade, ó. Se eu vim aqui, ó, vou deixar isso aqui comentado e vou colocar, ó, ponto clear, ou seja, a propriedade de limpar. E se eu for novamente, ó, formulário, estoque mínimo, e clicar aqui no estoque mínimo e clicar no meu imprimir, vamos observar se ele vai preservar as linhas de grade ou não. Então observe, ó, o meu click, ele limpa toda a minha base de dados, inclusive a sua formatação. Ó. Já o Click Contents, ele só limpa possivelmente o texto. A formatação que há por trás do texto, ele preserva. Pelo menos a ideia é essa, beleza? Então tá aí. Lhe ensinado passo a passo como configurar sua folha para possivelmente você conferir os produtos do seu estoque, como também criado a programação do zero, passo a passo, para que você entenda por que foi feito cada uma linha dessa. Então, o nosso canal Programador Excel VBA foi criado para lhe ensinar Excel de forma gratuita. Então, se você ainda não for inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clica no nosso botãozinho vermelho e inscreva-se. Se já for inscrito, nos ajude aí a chegar à nossa meta de 20 mil inscritos para este ano. Para isso, basta você compartilhar nosso conteúdo nos grupos de Facebook, WhatsApp e Telegram de Excel que você possa fazer parte. Ajude para que esse canal chegue a mais pessoas, para que mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Valeu!